Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. Já peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, tá? Comenta aí de onde você está falando, qual é a sua cidade, é muito importante, tá? E claro, me ajude também se inscrevendo no canal, esse canal é novo, tá? Então me ajude a crescer esse canal. Pessoal, sem muitas delongas, você sabe que o rombo trilionário agora do Brasil já chegou a 1 trilhão, né? E a pergunta que fica é: para onde está o nosso dinheiro? Para onde está indo o nosso dinheiro? Eu vou mostrar o vídeo para vocês e fica esse questionamento, olha aí. Os números não mentem e os fatos são alarmantes. Recorde de arrecadação: 202,9 bilhões de reais. O melhor desempenho em 24 anos. No entanto, nem isso foi o suficiente para equilibrar as contas do governo. O país registrou déficit primário de 280 bilhões no acumulado de 12 meses. O rombo nominal é de 1 trilhão. E a dúvida que fica é: para onde foi o nosso dinheiro? Nunca se arrecadou tanto. Isso é um fato. Tudo às custas do povo, tudo às custas dos altos impostos, da sobrecarga do empresariado. Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas, das contas do governo, ficaria mais equilibrada. Mas não. As contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história. Onde estão as grandes obras, as obras estruturantes? Diante desse cenário, era de se imaginar, senhor presidente, que o governo Lula estaria trabalhando para, no mínimo, diminuir os efeitos desse desastre econômico. Mas o que temos visto são ataques direcionados ao Banco Central. E cada vez que Lula abre a boca, gera mais instabilidade, gera mais insegurança, turbulências. Nos últimos dias, disparada do dólar, chegou a 5,65, maior valor nominal desde janeiro de 2022. E isso ocorre em um momento de preocupação com a política fiscal e em decorrência das falas equivocadas do governo Lula. Recentemente, nós vimos uma manobra do governo para liberar... Que vergonha, né, pessoal? Aqui vem o Marcos Rogério trazendo a seguinte questão: para onde está indo o nosso dinheiro? É um fato de que esse ano é o ano que o governo mais arrecadou dinheiro. Por causa de quem? Por causa do brasileiro, por causa do trabalhador, por causa dos altos impostos. Para onde está indo o nosso dinheiro? Sendo que a dívida pública só aumenta. O real é só cada vez mais desvalorizado. Lula, perguntamos para você e seu governo: para onde está indo o nosso dinheiro? Emendas parlamentares bilionárias, bilhões enviados para artistas, muito dinheiro enviado para jornais, jornalistas, emissoras. E o povo? Cadê o dinheiro investido no povo? Agora vai cortar... eu vou mostrar o vídeo. Vou mostrar o vídeo de corte, né, de benefícios para o povo brasileiro que o Lula também vai promover no Brasil. Aí a pergunta que fica, né, no questionamento desse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês: para onde está indo o nosso dinheiro? Ninguém sabe responder. E o senador Flávio Bolsonaro destruiu o Lula em suas falas, né, e apontou todos os erros desse governo. E a verdade é essa: é um governo que mente, que destrói e que engana. Vamos ver? Olha aí. O ano e meio de governo Lula é um desastre completamente anunciado. Nós, a todo momento, anunciávamos: olha, vocês vão sentir saudade do Bolsonaro. E hoje o que a gente mais ouve na rua é: presidente, como o senhor faz falta. As pessoas se dirigindo ao Jair Bolsonaro. Mas objetivamente, quais são os pontos que o senhor destaca que, digamos, estão sendo mal sucedidos na administração? Em primeiro lugar, ele gasta uma energia danada para perseguir os opositores políticos. É o tempo inteiro falando de censura, ele usando uma parte da Polícia Federal para perseguir Bolsonaro. Ele falou nessa semana que está pensando em anistiar os ativistas que participaram do 8 de janeiro.
Mas ele faz, o Lula mente demais. Você não, eu acho que ele já se confunde na própria mentira. No mundo paralelo do Lula, você não sabe mais o que é verdade que ele está falando, não. Eu sou contra a taxação das blusinhas. Ele vai agora sancionou. Ou vai pagar agora com as compras até $50 por importados. Então eu vejo uma instabilidade gigante, uma desordem. Um governo que são várias ilhas, porque ele precisou lotear todo o governo para tentar conseguir uma base no Congresso Nacional, que ele não tem uma base sólida até hoje. Pantanal lambendo em chamas, recordes de queimadas. Esse é o recorde que o Lula bate, é esse, recordes de queimadas. E não consegue mostrar ali uma força para conseguir resolver o problema. Índice de criminalidade voltando a subir. Nós tivemos a reforma da Previdência, o Banco Central independente, que se assim não fosse, Ricardo, a inflação já tinha explodido. Ele ataca o Roberto Campos Neto, mas ele tinha que beijar o pé do Roberto Campos Neto todos os dias, porque se ele tivesse colocado um cupincha dele para ser o presidente do Banco Central e na canetada baixar os juros, a consequência óbvia seria explodir a inflação, explodir o desemprego. O que passa lá para fora? Olha, o Brasil é um país que a qualquer momento vai ter um descontrole das suas contas públicas, ou seja, aquilo que ele arrecada, ele gasta muito mais do que aquilo que ele arrecada, ele faz dívida. Então, para quem está nos assistindo, se você ganha R$1.000 por mês, você está gastando R$2.000 por mês, você vai ter que começar a ir a um agiota para tomar dinheiro emprestado para poder começar a pagar suas contas. Daqui a pouco você não aguenta mais pagar essa sua dívida, você vai pegar outra dívida para pagar a dívida anterior e mais as suas contas. É o que está acontecendo com o Brasil. O medo dos investidores de já ver uma boca rota aqui, o Brasil se tornar inadimplente com os seus compromissos. O governo não dá nenhuma sinalização, Ricardo, de que vai diminuir gasto. E não dá exemplo nas mínimas coisas. O cara vai para fora para fazer passeio internacional com a Janja e esbanja de uma forma, eu acho, covarde, uma forma desrespeitosa com o povo brasileiro. Realmente, Flávio Bolsonaro vem aqui falando a verdade. O que a gente vê nesse governo hoje é uma instabilidade, uma desordem. Para onde está indo o nosso dinheiro, ninguém sabe. O mercado lá fora, como o Flávio Bolsonaro acabou de dizer, olha aqui pro Brasil e fala, a qualquer momento a bomba vai estourar. Porque eles arrecadam ali, vamos dar um exemplo, arrecadam 1 trilhão, gasta 2, 3, não consegue manter, né, uma economia estável, cada vez gasta mais, o Lula vai para fora, esbanja com o dinheiro do povo brasileiro, só se fala em aumento de imposto, em corte de benefício, e ninguém vê a cor do dinheiro, só vê mais gastos. Então, o povo lá fora olha para o Brasil, vê toda essa instabilidade, essa desordem, e não quer investir no Brasil. É lógico que vai só piorar na situação. Aí você vai ver o governo com toda essa situação, com tudo isso acontecendo, pô, o governo Lula, o governo do amor, que pensa no brasileiro, vai demonstrar, né, algum plano para lidar com a situação. Eles não sinalizam nada, não sinalizam nenhum corte de gasto de tudo isso que estão fazendo. É lógico que o Brasil vai continuar da forma que tá e vai piorar. O povo lá fora não quer saber de Brasil. Uma hora essa bomba vai explodir e vai explodir na mão do Lula, porque é um governo totalmente incompetente. E vamos falar de incompetência? Vamos falar de incompetência aqui do governo Lula? É o que eu acabei de dizer. Nada se fala de corte de gasto, mas em corte de benefício para o povo brasileiro, em aumento de taxação, em aumento de imposto. O nosso amigo Taxade sabe muito bem fazer. Olha aí, o vídeo tá um pouco com o áudio ruim, tá? Porque foi o que nós conseguimos captar, mas vai dar para entender, olha aí. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. É o pente fino, ministro. Esse é o pente fino. Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. É o pente fino dos benefícios, amigo. Isso aqui, o governo Lula, assim, eu pensei que ele ia tentar agradar o seu eleitorado, que realmente, com aquele papinho doce do Lula, ele agrada os mais pobres. E a maioria dos mais pobres, por, né, estar em uma situação triste, que realmente precisa de atenção do governo, e escuta uma mentirinha dócil aqui, uma mentirinha dócil aqui, a maioria acaba acreditando no governo Lula.
Mas a gente está vendo que o governo Lula está atacando, não é o povo da direita, né? Não é pessoas que são contra esse governo. Eles estão atacando principalmente o seu eleitorado, o mais pobre, que depende de benefícios do governo. E é desses que eles vão cortar. Vamos continuar? Olha aí. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias. Um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. Então é isso mesmo que você está escutando, meu amigo. A partir de 2025, 26 bilhões de reais que eram destinados ali a benefícios para o povo brasileiro mais pobre, que precisa desses benefícios, irão ser cortados. O Lula está fazendo tudo ao contrário do que ele disse na sua campanha eleitoral. É muito triste, né, pessoal? E continuar, né, falando de incompetência, eu quero mostrar aqui um videozinho do Fernando Haddad, do nosso ministro, né, da Fazenda, né, o nosso economista do governo Lula. Foi perguntado para ele, olha, ministro, né, o senhor está aí, né, à frente a tudo isso, está no governo Lula, tem algum plano, alguma coisa para ser feito, né, com essa alta do dólar? Olha só o ministro totalmente competente que a gente tem no Brasil. Que vergonha. Como você está avaliando isso para conter essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, nessa análise? Tudo que nós estamos fazendo e entregando. E os compromissos do presidente. Ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente que pode segurar seu governo, de gastos? Depois de eu apresentar para ele, eu apresento para você. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato do presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não ouvi discussão sobre isso. Onde é que saiu? CNN. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora com o compromisso. A senhora acha que já é fruto dessa conversa que o senhor teve de manhã com o presidente e do encontro dos economistas ontem? São compromissos de vida toda do presidente. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco desse encontro que teve dos economistas com o presidente no final de Mas é um semana. compromisso de vida toda do presidente. Ele vai ensinar isso para o presidente. Está no 10º ano do governo. Bom? Nossa, que vergonha que dá de ver um vídeo desse Haddad, gente, pelo amor de Deus. Ele não consegue responder uma pergunta. Não, mas quais são as ações que o senhor está pensando em apresentar pro Lula para abaixar essa alta do dólar? Não, depois que eu apresentar pro Lula, eu apresento para vocês. Mas baseado no que o senhor fala que o dólar vai baixar, que o câmbio vai ali automatizar, que vai ficar tudo certinho? Não, é que é baseado nas coisas que a gente vai fazer. Mas o que o senhor vai fazer? Então, eu vou apresentar... Ele não sabe falar, ele não sabe o que fazer nesse governo. É um ministro 100% incompetente. Aí você vê ali que eles perguntam pra ele dá aquele sorrisinho, sabe aquele sorrisinho que não sei o que falar? Não sei, desculpa, gente, não sei. Eu sou ministro que toma conta e eu não sei, simplesmente não sei. Que vergonha, meu Deus, Haddad, que vergonha, cara. Que vergonha, de verdade. E olha só, pessoal, tenho mais informações pra trazer pra vocês aqui, tá? A economia em frangalhos e o jornalismo vergonhoso do William Bonner. A gente já sabe todas as coisas que está acontecendo no Brasil, que está afundando o Brasil esse governo, e aí vem o incrível jornalismo da Globo e faz isso, olha só, eu vou ler aqui para vocês. William Bonner, âncora do Jornal Nacional, declarou uma visão distorcida da realidade econômica, escancarando o vergonhoso jornalismo praticado pela Rede Globo. Olha só o que disse Bonner. O dólar alcançou hoje a maior cotação em 2 anos e meio, 5,65.
A preocupação com as contas públicas no Brasil é o principal motivo. Até aí, tudo bem, né? Ele falou a verdade, né? As contas públicas do Brasil é o principal motivo, o dólar tá em alta, mas a pérola não tardou a vir, pessoal. Olha só o que ele disse. Mas a possibilidade de Donald Trump vencer a eleição americana também é vista como um risco para a saúde financeira dos Estados Unidos. É isso mesmo que você acabou de ouvir ou ler. O Bonner, no Jornal Nacional, rede nacional da Globo, um dos horários mais assistidos da Globo, solta essa pérola. Eles tentam, de todas as formas, passar um pano para esse governo, mas não tem pano mais. Não tá dando tempo de lavar o pano para passar o pano. O pano tá sujo e eles estão passando ainda. Que vergonha! O que tem a ver com a eleição de Trump, com a desvalorização do real? Que não tem ligação nenhuma. Não tem como você ligar um ponto para criar uma narrativa. Porque é isso que eles fazem. Às vezes tem como ligar um pontinho ali, um pontinho aqui. Eles ligam esses pontos e criam uma narrativa. Tudo bem, isso acontece. Eles fazem o tempo todo, a gente rebate isso todo dia. Mas aqui, nesse contexto, William Bonner, não tem nada a ver. O que tem a ver a desvalorização do real com o Donald Trump? Gente, é assim, é de se revoltar com o que acontece, né, nessa Rede Globo. É revoltante mesmo. E para continuar mostrando, né, jornal, essa incompetência do governo Lula, tudo isso que tá acontecendo, a CNN arrebentou com o Lula. Nem os passadores de pano às vezes conseguem passar, olha aí. Ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Reiteradas tentativas de jogar pobres contra a classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida num bom divã. O Lula tem inveja do Bolsonaro. Ele chegou a ser o cara do Barack Obama, mas aqui dentro ele nunca foi chamado de mito como o Bolsonaro. Isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia de que o Lula está fazendo psicanálise, mas a gente sabe que no mês passado, né, houve matérias dizendo que a presidência da República fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. O Lula vê as caravanas do Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro, ele é mais próximo do povo do que o Lula. Isso a gente vê isso quando saem à rua, né? Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais do Lula chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará, onde o Bolsonaro fez o comício. Como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite está entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne. Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir, interferir no BC, marretar a taxa de juros, Selic, né? Logo a perna de galinha também vai estar fora do alcance do bolso das pessoas, e só o Lula que vai estar comendo picanha. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária dos produtos de alimentação, carne vermelha, 29%, frango, 27%, peixe, 35%, ovo, 20%. Enquanto o Congresso está discutindo a reforma tributária aí a portas fechadas, até agora o governo não apresentou nenhum cálculo, nenhumzinho de como vai ficar a arrecadação com a reforma tributária. Mas a Receita Federal, o lobby mais forte de todos, já está aí atuando. Cuidado, Brasil. A alíquota ideal para esses produtos que eu falei, desses alimentos, claro que é zero, mas isso é uma discussão para um outro momento. Nem a CNN consegue passar mais pano para esse governo incompetente. O governo, o Lula, né? Ele vem tomando decisão ruim atrás de decisão ruim. Ele está acabando com o povo que vota nele, o seu principal eleitorado, que está deixando o país cada vez numa situação mais difícil de ser recuperada. E não tem mais como passar pano, não tem como mais defender. Claro que tem, né? Alguns jornais, alguns jornalistas de extrema esquerda, eles não podem falar mal do Lula. E acaba vindo essas pérolas horríveis, como a do William Bonner aqui. Mas alguns jornalistas que ainda têm um pingo de seriedade, né, e um pingo de respeito por seu trabalho como jornalista para com o povo brasileiro,
Eles não conseguem mais passar pano e essa é a verdade do governo Lula. Um governo incompetente que está levando o Brasil para um grande buraco. Um buraco fundo e que vai ser difícil e que nós, brasileiros, vamos ter que trabalhar muito, ralar demais para pagar todas essas dívidas. E é como ele disse ali, né? Parece que uma coisa que o Lula não aceita de verdade, é a popularidade do Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, para onde ele vai, ele é recepcionado por muitas pessoas. E isso ele sente inveja. E a gente consegue ver, né, que o fotógrafo do Lula, o fotógrafo do Lula, ele é bom. O fotógrafo do Lula, ele é bom, ele manja no trabalho dele, porque o que ele faz em certas situações para deixar uma imagem boa do Lula é muito boa. Porque vocês viram lá aquele comício, né, que teve do Lula lá na Bahia, naquela comemoração, aí tiraram várias fotinhas do Lula, né, do povo lotando as ruas, o Lula passando ali no meio, mas a verdade era que era um dia comemorativo da Bahia. E o povo baiano já se juntava naquele dia para fazer aquela comemoração. Não foi por causa do Lula. E sabe por que a gente sabe disso? Porque baianos que estavam lá gravaram um vídeo do que realmente aconteceu. Ao contrário daquela foto, aquela imagem do Lula em cima ali do povo, e o povo tudo olhando para ele feliz, a verdade, na verdade, é essa, olha só. Através de fotos nas redes sociais, o Lula ali no carro em cima, com o povo em volta comemorando, como se tivesse tudo lindo, todo mundo amando o Lula. Aí a gente vai ver vídeo, vai ver os fatos, o povo em volta do Lula vaiando o Lula, esse desgoverno horrível que ninguém aguenta mais. Essa é a verdade do Brasil, pessoal. Eu tenho mais uma matéria aqui trazendo pra vocês, pessoal, urgente, né? Isso aqui é urgente de verdade, eu peço pra vocês me ajudarem a compartilhar. Incêndio atinge comunidade e evacuação começa. Vocês sabem que o incêndio está batendo recorde atrás de recorde? Você sabe disso. A informação dá conta de que o incêndio atingiu a parte de vegetação no Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira, dia 3. As chamas se espalharam por um grande perímetro no local. Não há registro de feridos até o momento. A Defesa Civil está na região orientando a população que mora em residências próximas a evacuar o local. O órgão afirma que o fogo ocorreu na vegetação, mas se aproxima das residências devido à direção do vento. O Corpo de Bombeiros afirma que já está no local combatendo os focos de incêndio e que um auto-bomba-tanque, que é um caminhão específico para apagar o fogo, está se deslocando para acelerar os trabalhos. O Morro Santana é o ponto mais alto de Porto Alegre, com cerca de 311 metros de altura. Então, esse incêndio, né, na mata, pessoal, está cada vez mais forte, cada vez mais exorbitante. E cadê os artistas de esquerda fazendo videozinho? Cadê aquele trailerzinho, aquela musiquinha contra, né, o incêndio na Amazônia, incêndio nas matas aqui no Brasil, salve a Amazônia, salve o Brasil? Cadê Leonardo DiCaprio, né, aquela feminista lá, nem lembro, a Greta, né, o nome dela, Greta lá dos Estados Unidos, cadê ela fazendo vídeo, atacando o presidente Lula por causa dos incêndios? Não tem. Vocês veem então que esse governo é hipócrita, esse governo é incompetente e tem um tanto de puxa-sacos em sua volta, porque na maioria deles, jornalistas, né, que trabalham em emissoras que são beneficiadas pelo governo, artistas que trabalham em emissoras que são beneficiados pelo governo, são todos esses. Por que eles são tão assim ao lado do governo? Porque eles ganham uma partezinha, amigo. É por isso que eles vão atacar todos os opositores. E quando esse governo que eles apoiam estiver fazendo merda, aí ó, caladinhos, ninguém fala nada. Por quê? Tá com o bolso cheio, né? O povo brasileiro que se lasque. Eu tenho dó de quem acredita nesses artistas. Acredita em jornalistas de esquerda. Acredita nesse governo ainda. Tenho muita dó desse pessoal que ainda acredita nisso tudo. É realmente vergonhoso a situação atual do nosso Brasil. Bom, já falei demais, queria mostrar esses vídeos pra vocês. Peço pra você, amigo, deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você pensa sobre isso. É muito importante, tá? E claro, me ajude a compartilhar essa informação para mais pessoas e também se inscreve aqui no canal, amigo, caso você tenha gostado das informações aqui passadas. Sei que às vezes eu dou aquela travada, tal, só que eu venho aqui informar vocês, trazer informações atualizadas,
que está acontecendo hoje. E é muito importante que isso chegue a todos os brasileiros, tá? Então posso não ser o melhor comunicador, mas estou aqui para levar informação ao povo brasileiro e tentar mudar esse nosso Brasil. Então me ajude, tá? Compartilhe essa informação, se inscreve nesse canal que é novo e até a próxima notícia.